Vou voltar para gravar aqui para a gente iniciar. Pessoal, nós paramos a qual página? Vocês lembram aí? Deixa eu ver aqui. Falei sobre analisabilidade. Falei sobre consciente, correto? Transferência, acho que foi aqui que eu parei. Ah, não, foi na página 9. Isso aí. Aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Vou dar a sequência aqui, a atividade que eu vou fazer um pouquinho. Estou no consultório aqui, aí o último cliente aqui eu tive que resolver um negocinho, por isso que deu uma atrasadinha aqui, mas vamos lá, vamos que vamos. Aqui nesse ponto, quando eu falei sobre a transferência, tá vendo? A transferência somente surge quando, por alguma razão, esse processo dialético inoperante, ele exemplifica isso estudando o caso Dora, tá? O caso Dora é aquele caso de Freud e Elizabeth von Roh, tá? Que aí o enfoque de uma sequência de inversões dialéticas que passaram percebidas por Freud. Igualmente, Lacan introduziu a influência do desejo do analista do processo transferencial do paciente, recorrendo ao exemplo extraído do Banquete de Platão, onde 6 personagens expressam uma concepção diferente do amor. Né? Então, eu citei aqui a questão do caso, o caso principal Dora, tá? Que é o caso freudiano, um caso importantíssimo, que aí é importante vocês também conhecerem os casos de Freud, estudarem eles ponta a ponta. Eu estou até montando também aí, né, na especialização que a gente vai fazer com Freud, eu vou trazer aí de forma direta todos os casos de Freud, né? Os principais casos, alguns principais, outros não, que nós vamos estar aí debatendo e trazendo um pouquinho à luz, né? O que cada um tinha, a preocupação que cada um tinha, de forma pessoal aí. Claro, mais uma vez, volta aqui a concepção de transferência, né? A transferência tem a função, uma coisa que vocês não podem nunca deixar de esquecer, é saber exemplificar isso aí. Saber diferenciar o que é a transferência. Tá? Transferência é quando vocês estão atendendo um paciente, certo? E aí esse paciente, você se torna objeto de desejo desse paciente. Tá? E isso aí é configurado como transferência. Tá? Então, eu acabo sendo objeto de desejo de quem? Eu sou objeto de desejo do paciente. Quando eu falo objeto de desejo, não é só as concepções que nós falamos com relação a concepções sexuais, não, tá, gente? Mas sim questões aí de referência, de ter como exemplo, de ser como um farol, né? Meia-noite aí, nós acabamos sendo um farol para essas pessoas aí, tá? A questão do instinto. É necessário desfazer um equívoco que frequentemente aparece na literatura psicanalítica, que consiste no emprego de instinto, os termos instintos e pulsões, como se fossem sinônimos, equivalentes, mas não são. Isso se deve ao fato de que as primeiras traduções do texto de Freud, notadamente, mais divulgada delas é a da Standard Edition, que não levaram em conta, Freud utilizou a palavra Instinct e Trieb, do original alemão, com significados bem distintos. Delimitados assim uns tempos para cá, autores estabeleceram a diferença significativa de que, quando Freud pregava a palavra instinct, ele estava se referindo aos instintos biológicos que seguem um comportamento filogenético hereditário, que quase não varia de indivíduo para o outro, que o próprio das espécies do reino animal. Tá? Que é a questão instintiva do homem, que é o que a sensação de quê? De sobrevivência, de alimentação, isso tudo cerca esse ser humano. Então, o ser humano ele é cercado, dotado por essas dinâmicas. Então, ele tem a extrema necessidade de se alimentar, a extrema necessidade de uma certa forma, aí, acabar
alimentar a fome. Por isso que é aquela questão. Instinto tem início, meio e fim. Pulsão, não. Pulsão, ela não tem fim. Então, pulsão, ele só consegue fazer o que com a pulsão? Deslocar a pulsão. E aí nós vamos deslocando essa pulsão para uma determinada área, que aí o Freud vai denominar como pulsão de morte e ele vai denominar como pulsão de vida. Então, cada um vai ter essa dinâmica pessoal, né? De ter essa busca em que cada um vai trabalhar a questão das pulsões e acaba sendo aí de forma bem pessoal, tá? Quando o Freud retifia a Triebe, que está ligado a algo mais abrangente, imanente, proveniente das profundezas inatas do ser humano, sob a forma de impulsões, aquilo que agrilhoa e propulsiona. Essas impulsões, em grande parte, são passíveis de modificações, como evidenciam as pesquisas contemporâneas, que incluem outras variações, outras variáveis, no caso, como as noções de padrão de comportamento de mecanismos inatos e desencadeamento de estímulos e sinais específicos. Então, o ser humano ele vai ter esse instinto animal dentro dele e ele vai ter que aprender a lidar com esse instinto animal que é o instinto primata, tá? Às vezes a gente fica se deparando, olhando com algumas questões aí pessoais e a primeira coisa que a gente vira e fala assim, mas como é que esse ser humano, como que essa pessoa ela foi capaz de fazer essa atrocidade? Como que ela teve a capacidade de ir lá falar isso, ter esse tipo de comportamento, ter esse tipo de atitude? Então, de forma direta, a gente precisa ter isso muito elaborado. O professor na sala de aula ele vai ter isso aí dentro dele muito bem resolvido, porque ele vai pegar, ele vai se deparar e ele vai ver ali os padrões comportamentais que cada um vai buscando. Tá? E esses padrões aí, de forma direta, eles são inatos. Tá? Eles têm aí uma natureza bem específica, uma natureza bem pessoal aí, para poder nós aprendermos a lidar com esse tipo de comportamento, ok? Perguntas aí. Alexandre, eu não sei se é porque eu tô com muita dor hoje, mas eu não entendi muito essa última fala, não. Você podia repetir, por gentileza? Sim, de forma bem pedagógica, né? Pulsão, né? Pulsão não tem fim. Eu tenho uma compulsão alimentar. Então, se eu não tratar essa compulsão, ela não vai ter fim, ela vai ficar me perseguindo a vida toda. O instinto. O instinto, ele tem uma origem, certo? Esse instinto tem uma origem pessoal. E aí ele é muito mais fácil de lidar com as questões instintivas do homem, que elas podem ser controladas, como as pulsões. E aí Freud vai denominar dois tipos de pulsões, né? Que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. As pulsões essas que muitas vezes vêm destruir o ser humano, tá? Então, exemplo, tudo que é de compulsão não tem fim. Como é que eu trabalho isso? Desloco, certo? Só me cabe fazer o quê? Deslocar. Eu não vou conseguir, de forma direta, pegar essa compulsão e refrear ela, porque essa compulsão, ela vem da onde? Ela vem do id, certo? Ela vem do id manifestada por uma falta, tá? Ou um gatilho, exemplo, a pessoa tem uma compulsão sexual, certo? Em tese, tem uma compulsão sexual. E essa compulsão sexual provavelmente ela é oriunda da onde? Da infância, das fases psicossexuais dele, ou a fase intrauterina, como nós somos consteladores aqui também, né? E nós bebemos muito da fonte da sistêmica, essa parte intrauterina também ela tem um nível de responsabilidade. Ela também tem um nível de participação também que pode ser de forma direta. Conseguiu entender? Sim, obrigada. Vamos lá. O termo trieb, na atualidade, está sendo traduzido por drive, o idioma inglês, que é propulsão do português.
esse verbete pode se reiterar que o uso do termo instinto como equivalente ao original triebe, mais do que um erro de tradução. Isso é um risco de promover uma confusão conceitual, de virtuar a originalidade da concepção de Freud, que aconteceu muito isso aí, né? Então, quando se há a tradução do alemão para o inglês, houve algumas dinâmicas, por isso que o Ernest Jones, um dos Sete Anéis, ele leu todas as obras de Freud em alemão, ele foi aprender alemão para poder buscar no original aí alguns temas que a gente vai também estar falando aqui nessas concepções aqui. Essa expressão aparente de forma maciça da obra de Freud, a libido, de modo geral, em que toda a literatura psicanalítica do passado, do presente, ainda assim, na verdade, trata-se de um conceito difícil de definir com exatidão, porquanto o seu significado não é único, né? Unívoco, mas o próprio Freud, à medida que ia modificando suas concepções relativas à natureza do tipo de pulsões, igualmente foi conceituando seu libido como significações diferentes. Aliás, a polêmica vem de longa data da história da psicanálise, tanto que foi um dos pontos mais fortes da discordância entre Freud e Jung, quando o primeiro conectava o libido à pulsão sexual, Freud. E Jung fixou a sua definição de libido genericamente como uma energia psíquica e reservou o termo sexualidade para que o exclusivamente sexual, no sentido habitual do termo. De fato, Freud inicialmente empregou o termo libido, que era latim, quer dizer desejo e vontade, para designar uma energia própria da pulsão sexual, manifesta na vida psíquica. E ele partia de uma postulação de que toda pulsão, como sexual, situava-se entre o soma e o psiquismo, tá? Que é a parte a gente chama, né, doenças psicossomáticas, tá? Que elas vão elas têm uma natureza psíquica e elas têm a tendência de fazer o quê? Se somatizarem. Em que região? No nosso corpo. Então, de forma direta, a somatização dessas pulsões, a qual Freud vai determinar, vai ocorrendo muito isso aí. Então, o estudante de psicanálise aí, o professor, ele tem que ter essa dominação aí dessa especificação com relação à própria palavra soma, né? E aí ter o, o intuito, né? O interesse da etimologia da palavra soma, tá bom? Que vai apontar justamente dessa transição do psiquismo, da psique da alma, tá? E aí vai ser somatizada, porque a palavra soma significa o quê? Corpo, tá? Então, por isso que existe aquela nomenclatura. Doenças psicossomáticas. Doenças que saem, exemplo, elas saem de natureza psíquica e vão para a alma. Saem da alma e vão para o corpo. Todo prazer que não era devido à satisfação direta das pulsões do ego, com a finalidade de autoconservação, tais como a satisfação da fome, sede, necessidade escritórias. Freud considerou sexuais e eróticas. Ele enfatizava, então, que a libido tanto podia ser investido no próprio ego, no corpo, caso do autoerotismo, do narcisismo primário, como dos objetos de realidade exterior, como na introdução de 1920, a sua teoria da pulsão de morte. E o libido começou a aparecer com a energia própria do eros, tá? Que é a erotização. Lembra, Freud era amante de cultura grega, então utilizava muito essas nomenclaturas. Ou seja, da pulsão de vida por oposição da thanatos, tá? Isto é, contra a tendência destrutivas inerentes da pulsão de morte. Assim, a psicologia do grupo renasce o ego, que é uma obra também de Freud, e a última concepção de referente de libido a dizer que o libido, em termos genéricos, refere-se a todas as pulsões responsáveis por tudo que compreendemos sobre o nome do amor. Então, resumindo, para Freud, o libido era só sexual, energia instintiva. Para Jung, o libido também era uma energia, tá?
Cara, na verdade, os dois estavam certos, só cada um defendia de uma concepção diferente, tá? O sexo, ele sim é uma energia. O sexo, ele é totalmente energético, tá? Ele tem a questão carnal, mas também ele tem os braços energéticos que acabam se assimilando, né? Então, as pessoas têm essa tendência de querer somente discriminar, jogar para um lado, jogar para o outro, mas o libido, sim, é uma energia sexual, como também o Jung e o Freud vão definir, tá? Só que para Freud era só uma tendência local. Perguntas? Boa noite, professor. É a Beatriz, a Bia, professor. Boa noite, Bia, tudo Então, bom? tudo bom? Quando eu fiz o meu curso de perícia judicial na área do serviço social, né? Eu fiz aqui lá no fórum, até eu tive que vir aqui para o Rio de Janeiro para fazer, que lá no Sul tinha, mas era muito caro, e para mim compensava mais fazer aqui no Rio de Janeiro. Aí eu lembro que a minha professora, que ela era mestre em psicologia, que era que dava aula para nós, porque ela trabalhava no fórum, né? Aí ela dizia, vocês têm que pensar muito nas pulsões, porque quem tem que ler muito Freud, porque Freud traz muito a pulsão de vida e pulsão de morte, né? E a gente tem que saber muito definir a pulsão de morte e a pulsão de vida. Ela dizia assim para nós, eu na época não entendia muito, porque assim que eu estudava Freud na época, né? Eram outros Sim, pensadores que a gente usava no serviço social, né? Aí ela trazia muito. Aí eu dizia para ela, professora, então tem dias que a gente sai de casa, mas é com a pulsão de vida, com a pulsão de morte. Aí ela dizia, por que, Ana? Pô, a gente sai na rua, o pessoal já fala, olha a bala perdida, olha o carro, cuidado para atravessar a rua, se atravessar a rua mal, tá com pulsão de morte. Aí eu achava super engraçado, sabe? Aí não é. agora falando aí do libido, Pô, são duas pulsões, né? São pulsões que às vezes nos seguem o tempo todo, né? E aí Freud fala que só tem dois tipos de pulsões. E aí, Thanatos, ele vai usar a cultura grega, né? Ele vai falar sobre sim. Thanatos e Eros. Tá? Thanatos é a pulsão de morte, entendeu? E Uhum, Eros, erotização, né? E aí você vai uhum. ver essa dinâmica aí muito forte na literatura freudiana, entendeu? Entendi, muito bom. Parabéns, boa. Muito boa a temática da aula hoje. Assim, eu havia até esquecido da aula, porque agora eu fui lá, eu fui dar uma saída, agora que eu voltei, eu disse, meu Deus, acho que tem aula. Não, é online, online. Tá gravando as aulas aí, depois vocês vão rever a aula toda de novo aí, Tá bom, entendeu? Isso que é professor. importante Obrigada. aí. Hein? Vamos lá. Alexandre, Oi, pode falar, Kate. então, essa pulsão de morte é essa quando a pessoa levanta com aquela vontade de se matar, por exemplo, do nada. Também, a pulsão de morte, Kate, muito bem perguntada, ela pode vir disfarçada. De que maneira? Esportes radicais, comportamentos perigosos, sabe? A pessoa, ela faz uso, às vezes, de medicações muito perigosas, sabe? Assim, Então, isso, eu tenho uma cliente que ela, do nada, e logo depois que ela tomou 30 Rivotril, nossa. 30, e logo depois que ela tomou o Rivotril, ela se arrependeu. Como é que você explica isso? Saiu a Mas pulsão? Como é que é isso? não é que saiu a pulsão. Às vezes, esse conteúdo, ele sofre um gatilho, Kate. Esse gatilho sobe muito rápido. Lembra daquela... É só vocês verem e imaginar a primeira tópica. Né? Deixa eu fazer o desenho aqui para você. Vou fazer um desenho aqui, porque aí fica mais fácil para a gente poder entender. Essa pergunta da Kate é uma pergunta boa. A gente poder entender aqui que tipo de pulsão ocorre, como isso ocorre. Né? Então, exemplo, vou botar aqui um exemplo aqui, que vai configurar aí a pergunta que a Kate fez aí, é por que
esse senso crítico dela aqui o julgou, né? De forma rápida ali, ele botou um senso crítico aqui e ele meio que, cara, criticou esse conteúdo que flutuou. De uma certa forma, esse conteúdo, ele estava lá embaixo, no inconsciente, e esse conteúdo fez o quê? Esse conteúdo subiu com uma finalidade. Claro que a gente vai estudar esse nível dessa finalidade, que esse conteúdo subiu, né? Só por que é isso? A internet que hoje está só Jesus. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Lembra? O iceberg, aquele que sempre trabalha aqui bonitinho, né? Aí eu tenho aqui, ó, o corte. Certo? Aqui em cima eu tenho a parte o quê? Eu tenho o consciente, que é o CS. Lembra que eu falei com vocês? O inconsciente, que é o ICS. E essa linha aqui eu tenho o pré-consciente. Certo? E aí, essa pulsão de morte, ela está aqui embaixo. Certo? Ela está aqui embaixo. E aí, Kate, aqui em cima, envia um gatilho para aqui embaixo. Certo? A parte consciente vê alguma coisa, que é um gatilho. E de forma direta, o que vai ocorrer? Esse gatilho aqui embaixo, ele vai dar o quê? Uma resposta. Quando ele sobe para a parte consciente, o que acontece, Kate? Ele vai aqui jogar, ele vai fazer o quê? Ele vai criticar esse conteúdo, certo? Então, esse conteúdo, ele vai ser o quê? Esse conteúdo vai ser criticado. Por isso que a importância de a gente poder pegar e entender. Então, não é do nada. Esse conteúdo está aqui embaixo, aqui, certo? Sendo governado aqui o conteúdo. E aí, esse conteúdo, ele faz o quê? Ele vai se deparar, Kate, com o que está aqui fora, que é real. Por isso que, assim, ela pode ter tido vontade de se matar porque viu alguma coisa aqui. E aqui nós temos várias opções, que eu entro aqui, lembra do HPP? O HPP? Que é o HPP histórico, patológico, pregresso desse cliente. Subiu o conteúdo. Só que chegou aqui na parte consciente, ele criticou. Não, cara, para que você se matar? Não, não faça isso não, pô. Tá doido, pô? A vida é melhor, pô. Vale muito mais a pena viver. Viver é muito bom. Você não pode fazer isso, você não pode se permitir. O pré-consciente, gente, isso aqui é a primeira tópica, tá? Isso aqui tem que estar um aço na vida de vocês. O pré-consciente, ele vai fazer a função de quê, gente? O pré-consciente faz a função de filtro. O pré-consciente, ele é o filtro, tá? Então, ele vai filtrar todo o conteúdo que está sendo aqui de baixo. De certa forma, ele vai lá e vai filtrando. Então, por isso que quando a gente falou assim, caramba, ela estava com vontade, mas chegou no meio do caminho, ela desistiu. E isso é muito rápido, tá, gente? Isso aí te demora aí 3 segundos. O senso crítico bate, às vezes, 3 segundinhos, você vê aí, você consegue, às vezes, trabalhar isso aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da pulsão de Thanatos e pulsão de Eros. São duas pulsões muito fortes, tá? Aqui em cima, né? Aqui, ó, ele vai operar na função de quê? Como se fosse um filtro, certo? Um filtro. Ok, Kate? Conseguiu entender? Professor Alexandre. Oi, pode falar. Oi, professor. Eu li alguma coisa. Eu li sobre a história da infância do Dr. Jung e aí ele contava em algum momento da minha leitura que quando ele era criança ele sofria muitos acidentes, só vivia machucado e caía muito, batia a cabeça e depois ele foi descobrir que era
um desejo inconsciente de morrer que ele tinha por conta de histórias que ele vivia na vida dele. Eu posso associar então com esse Thanatos, com esse desejo com essa pulsão de morte, eu posso entender dessa forma? Com certeza, com certeza. A intenção de Freud, quando fala Thanatos e Eros, é justamente isso aí. Essa pulsão de vida, pulsão de morte, né? E aí há Então, essa. Alexandre, Oi, a pessoa pode nascer com essa pulsão, é isso? pode nascer. Como que eu vou te dar um exemplo? O útero que carregou essa criança. Esse desejo que a mãe tinha de morte o tempo todo. Esse desejo passa para a criança, gente? Sim ou não? Sim, sim, sim. Então, Sim, uma Então, criança que foi rejeitada no ventre, que a mãe tentou tirar e tudo mais, ela provavelmente vai nascer com isso. provavelmente vai ter essa pulsão de morte. Tá? O útero que teve muitos abortos, entendeu? Então, a pulsão de morte, na minha visão, tá, gente? Tá? É claro que na literatura freudiana você às vezes pode não ver isso. Mas eu, como trabalho muito com as sistêmicas aqui, vocês sabem disso, há essa dinâmica da parte intrauterina, tá? Que eu vou definir aqui intrauterina, IU, tá? Então, esse feto aqui, com certeza, ele pode estar recebendo aqui dinâmicas, um montão de situações, entendeu? Então, tem que estar muito cuidado com isso aqui. Conseguiu entender? Então, tem uma dinâmica aqui, ó, intrauterina, tá vendo? Ó? IU, e eu tenho esse conteúdo que está aqui no fundo, e esse conteúdo ele vai fazer o quê? Vai estar subir. Quando ele sobe aqui, ele vai se deparar com o quê? Com o juízo pré-consciente e a parte consciente, que é a parte crítica, que é a parte da realidade. Tá? Isso é muito importante. Ok? Conseguiu entender, pessoal? Sim, tá ótimo. Entendi. sim, Entendeu? eu consegui compreender bem. E o tema hoje está muito interessante. Obrigada. Conseguiu compreender, Margarete? Conseguiu, né? Sim, professor, eu consegui entender. Obrigado. E o tema hoje está muito interessante. É, o tema tá bom, né, hoje? Vamos lá. Deixa aqui o meu quadro. E abrir aqui o outro quadro aqui. Então, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério porque você tem aqui as pulsões. Então, vamos lá. Então, é importantíssimo eu ter, dentro do histórico patológico aqui pregresso, as informações todas que estão cercando aqui esse indivíduo como parte de um todo. A gente acaba aqui pegando, entendendo, buscando essas dinâmicas pessoais aí, tá? A qual o próprio Freud vai trabalhar isso. Tá? Voltando aqui na apostila, deixa eu abrir a apostila aqui, porque deixa eu dar. Só um minutinho aqui, pessoal. Essa apostila quer dar. Apostila quer. A internet aqui tá meio ruimzinha, mas eu vou poder abrir a apostila aqui para te continuar aqui. Só um minutinho. Tá abrindo aqui a apostila de novo. E aí, o próximo ponto que eu falei com vocês aí, o próximo ponto é o Édipo, né?
que é a questão do complexo de Édipo, que acaba sendo aí uma espinha também dorsal aí da visão da psicanálise, né? Quando nós falamos aí de Édipo. Nós temos que tomar também cuidado também para poder entender. Como eu falei para você, né? Se tem um Édipo, existe também uma Electra. Tá? Uma vez que existe o complexo de Édipo, você também vai ter um complexo de Electra. E, segundo Lacan, na terceira fase da etapa do espelho, aos 12 e 18 meses, em situações normais, a criança assume uma castração paterna, né? E aqui, diferentemente de Freud, o conceito de castração não significa uma privação ou um corte de pênis, mas se refere à função do pai como portador da lei, que interdita, normatiza os limites da relação didática simbiótica da mãe e do filho, e a aceitação da paz do filho. Nessa castração paterna constitui o registro simbólico, o ingresso do triângulo édipico, propriamente dito, alguém que se representar o grande desafio das ilusões narcisísticas que foram forjadas do registro. Quer dizer, quando te falo, você vai ver o termo muito famoso, chama assim, a criança não fez o corte do Édipo, né? E o que é, dentro dessa visão, fazer o corte do Édipo? Cortar. É lá cortar o peixe da criança? Não, não é isso. Não é cortar o peixe da criança. O corte do Édipo está muito conectado com o quê? Com as funções do pai, todas elas o quê? Reguladas, todas elas o quê? Organizadas. E é por isso que a gente briga e fala assim, o corte do Édipo. Quando esse Édipo fez o corte certinho do Édipo, o que se ocorre? Ocorre justamente o que? A estabilização. Então, quando você tem estabilizado aqui toda a dinâmica desse Édipo, a criança não vai sofrer tanto, que é ter o lugar dessa criança. Senão a criança ela vai entrar no lugar dos pais ali e vai começar a fazer o jogo dela, a gente chama de triângulo dramático, né? Então ela vai perceber que ela tem o controle sobre um dos genitores e aí ela vai começar a fazer as manipulações dela. Porque criança manipula, gente, sim ou não? Sim, Criança manipula. Então, se os pais não tiverem isso aqui bem enganjado, bem resolvido, eles vão se tornar aqui presas na mão muito fáceis, presas na mão de forma direta dos filhos, né? O filho ali, de forma direta, o filho vai prender essa criança aqui para justamente impedir que ela possa ter uma vivência, que ela possa ter uma caminhada. Então, por isso que quando a gente fala do corte, nunca se esqueça disso, tá? Quando se fala do corte do Édipo, está muito conectado a isso, tá? O corte do Édipo está conectado o lugar, os pais no seu lugar certinho. A mãe organizada no lugar e o pai no lugar. Ok? Entenderam, pessoal? sim. Vamos lá. Na página 11, eu botei assim, o complexo de Édipo na atualidade. Durante muito tempo, o complexo de Édipo foi considerado como o núcleo central da estrutura de toda qualquer neurose. Mas a psicanálise contemporânea foca outros aspectos mais de uma forma sintética, os seguintes pontos que resumam a importância do complexo de Édipo. Primeiro, as coisas não se passam tão simplesmente como o amor da criança pelo progenitor do sexo oposto e de ódio pelo mesmo sexo. Na verdade, os sentimentos de amor e de hostilidade são alternantes de um genitor para outro. Pode acontecer que aí entra aquela dinâmica que nós falamos ali, né? Alexandre, então pode existir uma raiva intrauterina? Pode. Essa criança pode nascer com uma raiva intrauterina, uma predisposição intrauterina com relação a um dos progenitores? Sim, com certeza. Ela tem sentimento, ela sente ali tudo, ela está escutando a voz da mãe, a voz do pai, com certeza ela pode também sim ter essa dinâmica intrauterina, né? De forma direta para que ela possa ter esse nível de continuidade. Outro ponto que eu botei aqui, as coisas, o complexo de Édipo abre o caminho para a triangulação, permitindo que a inclusão do pai e assim estabelecendo a diferença de gerações,
potências e outras diferenças indispensáveis para a evolução da excitose da criança. Então, lembra que eu falei com você da triangulação amorosa? Então, a criança, em determinado momento, ela se acha no direito de não que ela não seja prioridade, mas ela acha que ela vai querer, ela vai achar que na mente dela que ela tem um domínio entre de alguns cônjuges, né? de alguns genitores aí. Outro ponto, o complexo de Édipo determina a formação de identificações. Tá? Lembra o corte do Édipo? Então, essa criança aí, ela vai sim ter uma construção sexual certa e que idade? Nessa construção dela, no Édipo. Tá? Na construção do próprio Édipo, que aí vai ter ali as experiências que ela vai buscar, as situações que vão ocorrer, todas elas vão ser muito importantes na vida dela aí. Que é aí que entra a concepção da sexualidade, que é algo hiper, super importante na construção desse ser humano. Outro ponto, a exclusão da criança da cena primária gera fantasia e sentimentos que desembocam a angústia da questão do que não suficientemente bem resolvida. Pode acompanhar a pessoa na vida inteira. E 5, unicamente por meio de uma exitosa resolução de confiança édipica que se torna possível o ingresso numa genitalidade adulta. Caso contrário, as fixações parciais nas fases pré-edipinianas ou má resolução do complexo de Édipo resultarão em distintas formas de pseudogenitalidade. E aí é a questão toda da questão da construção de gênero, né? Então, nós podemos falar, podemos afirmar que uma disfunção de gênero pode ser oriundo do mau corte do complexo ético. Certo? Quer anotar isso aí? Quer anotar? Anote aí. A disfunção de gênero normalmente é o resultado de um mau corte, do complexo ético. Então você está afirmando, Alexandre, quando se há um... O resultado de quê, Alexandre? É o resultado do mau corte do complexo de Édipo. Tá? O mau corte do complexo de Édipo. Quem pode aí ousar explicar essa afirmação que eu fiz agora? Quem vai explicar para mim? O que teria a ver o mau corte do complexo de Édipo na formação da identificação de gênero de um ser humano, de uma criança? Quem vai responder? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo entender isso aqui. Você disse o seguinte: a disfunção do gênero normalmente é resultado do mau corte do complexo de Édipo. Por exemplo, se o pai não soube ser pai no momento certo, essa criança vai procurar um outro menino para substituir essa falta? Isso aí, nota 10. Isso aí. Reparou? Faz sentido para vocês aí? Estão me ouvindo? E no complexo de Electra? Como funcionaria isso aí? Da mesma forma? É a menina? Isso. A menina que tem um mau corte da mãe, no caso, vai procurar outras meninas? Isso, aqui, ó. Olha o que está aqui, ó, que eu botei aqui, ó. Na apostila de vocês. Aí, ó. O complexo Electra de Jung, seguindo o espaço de Freud, Jung tomou um emprestado da mitologia grega o nome do personagem Electra, tá? Que matou a mãe. Por quê? Porque tinha assassinado seu pai, Agamenon, quando retornava da guerra de Troia. Então, como uma contrapartida pelo sexo feminino de complexo de Édipo, o próprio Freud, né, descreveu inicialmente o masculino. E Jung considerou o quê?
Jung considerou os sinônimos simétricos, do que Freud discordou radicalmente a partir dessa posição de Freud. A expressão complexo dialecta praticamente desapareceu no jargão psicanalítico. Já apareceu até boa época, tá? Porque todo mundo cita muito o complexo dialecta, tá? Que, na verdade, ela vai matar a mãe para poder casar com Agamenon, tá? Que aí entra essa dinâmica toda, né? Essa questão que nós vamos estar tá avançando aí, tá? Que aí, no caso, ela mata a mãe, né? A Clitemnestra. Então, ela mata a Clitemnestra para poder casar com Agamenon, correto? E Então, aí, nesse caso, ah, ela não vai procurar outra menina? ela pode sim procurar uma menina, né? Ou, na verdade, ela vai procurar mais o pai. Lembra que o Édipo é o pai? Lembra o que Sim. o Freud falou? Que o problema da sociedade é o complexo de Édipo. É a estrutura do pai desorganizado. Então, essa menina também fica perdida por causa do pai. Mas na Electra, quem leva a menina para o pai? Vamos lá. A mãe. A mãe. A mãe vai disputar com a filha? E aí, vamos lá. Hierarquicamente, quem é maior? A mãe ou a filha? A mãe. A mãe. Mãe. Entendeu? Mas se esse pai não afirma para a filha que ela só é bonita por causa da mãe e que ela só é grande por causa da mãe, não adianta É, nada. não. Esse pai, às vezes, de forma lúdica, ele vai lá e alimenta. Ele fala que a filha ela, ela é maior do que o pai, maior do que a mãe. Ah, não, vou ficar com a mãe. Não, não é dessa forma que funciona. Hum. Entendeu? Então, tanto masculino como feminino, então, assim, o corte do Édipo está desorganizado por causa do quê? Por causa da estrutura masculina. O homem ele é totalmente responsável por essa desconstrução na sociedade. Entendeu? Ou não entenderam? Sim. Entendi. Tá? Alexandre, podia repetir essa última frase? O homem é totalmente, tu falou, responsável? O homem ele é responsável pela construção edipiliana da criança, tá? Então, se tem essa Hum, disforia, essa disfunção que existe lá as transtorno de gênero que ocorre lá na disfunção do falta do corte do complexo de Édipo, isso está muito conectado uhum, a esse pai, tá? Esse pai aí não é um pai forte, é um pai que está pronto uhum, para poder trabalhar essas dinâmicas, entendeu? ok. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma colinha básica para vocês, tá? Aqui é o pulo do gato, das principais obras que eu gosto de trabalhar, tá? Quando eu vou falar sobre psicoterapia, tudo que eu vou falar sobre psicoterapia, eu botei aqui, ó, tá vendo as obras de Freud? Coloquei aqui, ó, tudinho aqui, tá? Um glossário para que vocês possam se baseando aqui. Teoria de terapia analítica, tratamento psíquico, recordar, repetir, elaborar, esquema da psicanálise, eu botei tudo aqui. Sobre o início do tratamento, eu botei aqui um escopo para vocês aqui se familiarizarem. Tá? Que é com relação à entrevista, preliminares, entrada em análise, eu botei também aqui, ó. Então, tá vendo? A primeira entrevista em psicanálise, a entrada em análise em sua articulação como saída. Então, eu botei todo o material aqui que eu utilizo para poder avançar. Direção do tratamento, tá bom? Eu gosto muito disso aqui, ó. Análise terminável e análise interminável de Freud, tá? Muito legal esse livro de Freud.
Bom, ele vai falar muito sobre essa questão aí de até que ponto uma análise ela é interminável. Eu creio muito que a análise é interminável, porque tem demandas que iremos falar sobre uma vida toda, não tem como terminar essa análise. Tá? As variáveis do fim da análise, desvance da análise, crítica ideológica e estética psicanálise. Então, eu botei muita coisa maravilhosa aqui, boa aqui, ó, para vocês aqui usarem isso como pesquisa. Entendeu? Poxa, Alexandre, isso aqui é para pesquisa. São os livros que eu utilizo, lembra? Não são livros. Eu não sou, eu sou o cara de vários livros, mas esses livros aqui são os livros específicos que eu utilizo muito na minha jornada, na minha caminhada aqui na psicanálise. Tá? Vou ter aqui bastante coisa. Olha lá, interpretação dos sonhos, transferência, tá? Sobre a construção das fantasias, diagnóstico, psicanálise, estruturas clínicas, tá vendo? Neurose. Então, aqui você consegue montar uma aula muito boa, tá? Dentro do que nós abordamos aqui sobre as terapias aqui. Fobia, psicoses. Então, eu botei muita coisa aqui legal para a gente poder estar trabalhando aqui na nossa caminhada dentro do módulo 3. Outra coisa que eu queria alinhar com vocês aqui agora, já aproveitar que está todo mundo aqui, todo mundo não, né? Há pessoas que não estão aqui, deixa eu ver aqui, aqui eu botei só isso aqui só mesmo. Deixa eu abrir aqui. O que eu vou precisar de vocês aqui? A nossa última aula, que dia que é? São 2 encontros, certo? Já estou falando isso no módulo 3, para não ter nenhum tipo de problema. Para depois falar assim, a professora não me avisou, certo? As nossas últimas aulas são dia o quê? Dia 14 e dia 28. Vou até botar no chat aqui, ó, no nosso chat. Aqui, ó. Dia 14 e 28 de agosto. 14 e 28 de agosto. Tá? E como é que vai acontecer a avaliação da turma de data? No dia 14 e 28, eu vou fazer workshops. Tá? Vai ter 2 workshops. Um workshop vai ser dia 14, certo? Do 8. O segundo workshop vai ser dia 28 do 8. Tá bom? Estou bem devagarzinho para poder explicar. A aula vai ficar gravada para não ter nenhum tipo de problema. Então, vai ter o quê, pessoal? 2 workshops, certo? Um dia 14 do 8, o outro dia 28 do 8. Correto? Nós somos aqui no grupo 15, tirando eu ainda, 15, 14. Somos 13 pessoas. 13 pessoas aqui no grupo. 6 vão estar. 6 vão estar no dia 14, tá? E 7 vão estar no dia 28. Fazendo apresentações. Tá? Então, cada um de vocês vão ter aproximadamente aí 10 minutos para fazer a apresentação de um tema
da psicanálise. Certo? E também terão 5 minutos para perguntas e respostas. Bom, então a avaliação de data eu faço dessa forma, tá? Então vamos lá, reformulando. Dia 14 aqui, ó. Eu vou ter uma turma com 6 pessoas e no dia 7 eu vou ter uma turma com 7. Dia 28 eu vou ter uma turma com 7. Cada um de vocês vão ter 10 minutos para poder fazer a apresentação de um tema da psicanálise. Que temas são esses? Não pode repetir o tema. Que temas são esses? Serão o tema do quê? Das matérias do nosso lar. Certo? Então, vocês vão ter o... Eu vou jogar no grupo para vocês lá o conteúdo programático, tá? da nossa, das nossas matérias. Gramático. Ó, encaminhar. Botei no grupo lá, tá? Tá no grupo. Vocês irão escolher uma das 24 matérias do conteúdo programático, tá? E irão falar sobre ela durante 10 minutos. Exemplo, vou falar sobre estrutura, vou falar sobre neurose. Então, vou falar 10 minutos sobre neurose. E aí vai ter 5 minutos para perguntas. Os alunos do workshop vão perguntar. Eu vou abrir para o público e vão perguntar para vocês. Tá? Ah, tal. Eu vou ficar como mediador, tá? Eu vou estar fazendo a mediação da apresentação. Tá? Que essa apresentação que vai ser o trabalho de vocês de conclusão de curso. O que é o trabalho de conclusão de curso de vocês, de data? A apresentação de uma aula. Nada mais do que justo, correto? Vocês apresentaram uma aula, nada mais do que justo apresentar uma aula. Tá? Então, dúvidas aqui, pessoal? Fala comigo aí. Sem dúvidas. Só uma pergunta. Pode fazer. Eu gostaria de saber até quando, ou se vai abrir um dia específico para a gente fazer a escolha dos temas. Caramba, Gabi, eu não consegui te escutar. Fala de novo. Vai ter um dia específico para a escolha dos temas? Então, a apresentação de vocês vai ser dia 14 e 28. Então, dia 14, 6 pessoas irão apresentar o trabalho e dia 28, 7 pessoas irão apresentar o trabalho. De vez em ter aula aqui, ó. A aula de vocês aqui vai ser com Zoom para todo mundo. Entendeu? Certo. Eu só gostaria de saber o dia que a gente vai poder escolher. Entendeu? Tá Não, ouvindo é melhor agora. agora? Não, obrigado, Gabi. É agora. Vocês escolhem e botam no grupo lá agora, porque é o trabalho de vocês, vou saber qual é a matéria, entendeu? Exemplo. Agora, tudo bem. Porque, exemplo, a aula é ao vivo, então não tenho culpa de quem depois vai assistir depois. Eu sei que todo mundo tem problema, eu sei que todo mundo passa por questões, e eu sei disso é válido. Mas quem está aqui Show. agora, quem vai estar aqui agora ao vivo vai ter o privilégio de escolher a matéria. Ah, vou lá, vou voado lá agora, vou pegar a grade e já vou escolher logo. Ih, tá maluco, vou pegar aqui Freud, vou pegar Jung, vou pegar Lacan, vou pegar... Tá? E aí Show. E aí o que você vai fazer agora? Você já vai pegar agora e vai botar no grupo nosso, do WhatsApp. Tá? Ó, eu vou ficar com tal matéria, entendeu? No grupo do WhatsApp, entendeu? E aí você vai jogar no grupo do WhatsApp. Já logo lá, entendeu?
Exemplo, quem vai escolher alguma coisa, joga lá no grupo lá, só para me saber alguma coisa lá. Bota alguém lá no grupo lá. Chega lá no grupo, vou botar, lá, Gabriela Neurose. Pronto. Ninguém vai poder mais falar sobre neurose. Certo? Aí vamos lá, o pessoal vai jogando lá agora. Daqui a pouco outra pessoa vai lá, joga lá. Então, cada um, então, Gabi vai dar aula de neurose. Aí vocês, cada um vai dar aula de. E outra coisa que eu preciso saber. Vou fazer aqui, ó, lista do dia. Aí, ó, terapia sistema familiar, Kate. Ó, quem se adianta, governa. Já pulou na frente, botou lá. Lista do dia 14/8. Ó, botei. Então, bota para mim aí. Quem vai dar aula primeiro, dia 14/8 aí? Já copia e cola aí. E quem vai ficar para o dia 28/8? Então, vocês que estão aqui vão ter privilégio, ó. Pronto, tá aí, ó. Já vai montando a lista aí. Então, Margarete, vê lá, quem vai ficar dia 28? Sabe? Vocês têm exemplo. No dia 28 só são 7. Então, quem está aqui agora quiser ganhar mais tempo, bota lá. Dia 28, isso. Bota para minha lista aí, faz uma lista para mim. Olha lá. Quem está aqui vai estar bem. Quem não viu a aula vai ter que apresentar o trabalho dia 14. Certinho. Quem está aqui presencial online já vai ganhar mais tempo. Vai apresentar dia 28. Então, faz uma listinha, apresentação de trabalho para o dia 28. Aí faz para mim, pessoal. Bota uma lista aí, já bota os nomes que estão aqui agora, que é a Margarete, Kate, a Dani, que já vão estar para o dia 28. Tá? Cada um fala sobre um tema legal aqui. Eu botei já a lista aí, vocês vão escolher o tema para poder falar. 10 minutos tá, de tema e 5 minutos foco no parquinho. 5 minutos eu vou abrir para perguntas. Entendeu? E fiquem tranquilos, tá? Se vier pergunta capciosa, eu vou estar lá para poder ajudar vocês lá. Coisas que vocês tinham que dar aquela rateada, a gente vai entrar ali ajudando vocês também, que a intenção não é aqui, é só ver o domínio de aula, tá, gente? A intenção é só ter essa dominação de aula para que vocês possam ficar aí tranquilo. Passou minha maior é essa. Então, nós temos aí mais 3 meses pela frente para se preparar. Olha só que legal, né? Temos 3 meses para vocês se organizarem aí. Para não falar assim, caramba, Alexandre, eu não consegui. Então, já tem aquela aula passada, lembra da ementa? Como monta uma ementa? Trabalha bonitinho aquela ementa ali, aquele modelo. Eu quero uma ementazinha básica. Questão básica, tá? Tema, as características, tudo no esquema para a gente poder estar trabalhando legal aí. Bom, o nosso controle vai ser o grupo, para depois não ter história. A aula que está gravada, tá? Eu estou gravando essa aula para depois não ter história. Pô, professor, não sabia, não. Está gravada aqui direitinho. Quem está, quem não está, para vocês estarem se organizando aí. Na falta ainda algumas pessoas por dia. Isso, obrigado aí, Gabi. Lista das aulas dia 24 de 14/8. Isso aí. Aí bota aí, Gabi. Tem que botar o dia. Quem é o dia 28? Aí tem que botar do lado lá, 28, tá, Gabi? Copia de novo, bota assim, bota a data do lado, 28. Entendeu? A Maria Margarete botou pulsão. Mas aí, Margarete, você tem que ver, você abre lá o nosso conteúdo programático e vê quais são as matérias que estão lá. Essa matéria é dada dentro da teoria psicanalítica de Freud. Então, Está certo, professor. Obrigada. querida, aí você bota lá o que você quiser colocar lá. Tá? Certo. Obrigada. Aí, isso aí, a Ana Beatriz botou psicose. Mas aí tem que fazer o quê? Bia, Ctrl+C, copia aí o que a Gabi botou, para ficar tudo numa Maria Daniele, introdução à PNL. Qual data, Dani? Tem que botar do lado a data, porque para ficar marcado. Eu preciso que essa aí apague e bota marcado. Eu preciso saber que essa data está marcada aí, entendeu? Para ficar arrumadinho, entendeu? Aí vocês vão jogando no grupo lá, que eu estou aqui olhando no grupo, e aí vocês vão colocando bonitinho aí, para poder. Mesmo, eu botei até a lista. Professor, Oi. por gentileza, repete para mim com relação à pulsão. Eu tenho que ir eu tenho que ir Então, especificar. você bota assim, ó. Você bota assim, Margarete, teoria psicanalítica de Freud, que a ideia ela estava pulsão. Aí você Ok. faz pulsão.
Pode Tá resumir, tá? certo, obrigado. Tel, você pode botar assim aqui, ó. Deixa eu fazer aqui no chat para você ver. Ok, obrigado. Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui no grupo aqui para você ver. Tel, psicanalítica, Freud. Aí você vai botar assim, ó, pulsão. Pulsão. Qual é a data, Margarete? 28? Assim, tá? Olha lá. Tel, psicanalista Freud, pulsão 28/8. Entendeu? Copiou, jogou lá. Quem for 28 é 28, quem for 14 for 14, não tem nenhum problema, não. Só ver a comunicação lá. Quem foi isso? Aí. Quem for chegando depois, só que é o seguinte, são 13 pessoas no grupo, né? 6 irão estar dia 14 e 7 está dia 28. A pessoa vai copiando e colando, copiando, colando, copiando, colando, vai ficar legal. Isso aí. Isso aí. Copiando. E bota a data do lado. Que aí eu vou estar cobrando o pessoal aí para apresentar esse trabalho no dia 20. Em 2 dias. Então, tá, gente? Prepare que esse dia eu vou fazer igual aquela workshop lá que teve. Vou abrir o Zoom, tá? Vou abrir o Zoom para todo mundo e aí eu vou botar lá, vocês já vão estar se acostumando e vão estar conversando lá. Entendeu? Já vão estar conversando lá com o pessoal, aí vai abrir perguntas e tal, vou estar gravando. Vou gravar essa aula e vou liberar o link para vocês, para depois vocês se verem, né? Ver como ficou legal, entendeu? Aí vocês já vão se organizando aí, dentro dessa apresentação, que vai ser uma apresentação, como se fala, uma apresentação ao vivo. Então, legal, né? De forma literal, você vai ter pessoas ali que vai estar ali na apresentação. Então, não precisa ficar preocupado que o desespero bater. Ah, caramba, vou me questionar. Não, para isso mesmo. A intenção justamente é essa, né? É vocês começarem a ter essa visão aí. Entendeu? Perguntas? Isso aí, tô vendo o pessoal colocando aqui, ó. Oi. Oi, Bia. A minha internet está muito ruim, nossa. A minha internet está ruim, caramba, eu não imagino. Mas está gravado aqui, tá? A minha tá rodando bem aqui. Aí depois, Bia, o que acontece? Você pode pegar a gravação e ver, né? Eu vou fazer a gravação, aí você vai ver a gravação Depois de joga a gravação lá no grupo, Alexandre. Vou botar a gravação no Eu grupo. coloquei, eu consegui colocar lá, viu? Eu vou pegar o dia 14, tá, Alexandre? Tá Que é ótimo. com a patologia, É, a psicose. 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 Tá? Vou jogar Tá, ok. hoje também. É o tempo só de eu chegar em casa, vou deixar girando. Chegando em casa agora, que eu vou fazer? Já vou jogar para vocês lá essa gravação aí, para vocês já verem e já se organizarem. Ó. Tá rodando aqui, ó. Entendeu? O pessoal tá... É porque aqui na região dos lagos Olha tá só, chovendo. tem aqui, ó. A Débora vai ter que trocar aqui, porque a Débora botou depois, tá? A psicóloga já está com a Ana Beatriz. Então, cadê a Débora entrou aqui? Aí pede para a Débora trocar o tema. Entendeu? Pede para a Débora trocar, porque a psicóloga já está lá em cima já com a Beatriz. Deixa eu falar com ela aqui. A internet aqui está muito ruim, daqui está chovendo, aqui está um maior Tá vendo tijolão. aí? É, estou voltando sábado para O que capital. eu botei tema diferente, tá? Então aqui eu até pedi no grupo lá, pedi para a Débora trocar o tema, porque o tema já é da Beatriz, a psicose. Ela repetiu o tema. Ah, beleza, então, fechou. Perversão. Tá show. Tá ótimo, então.
Vamos ficar com temas diferentes? Porque fica legal, né? Cada um vai abraçar um tema. Tá ótimo, então. Professor, vai dar umas diquinhas para nós, né? Então, mas aí é a questão toda, né? Tipo assim, na apresentação, assim, pra ficar calminha. Então é, pô, a apresentação de vocês aqui, vocês vão pegar o tema, vão pesquisar o tema, certo? Vão fazer a apresentação, vou botar lá as principais bases da perversão, da neurose, das estruturas analíticas, vai base das estruturas e vocês vão fazer a apresentação aí, sabe? O que é a perversão, quer dizer, a psicose, neurose, psicose, perversão faz parte das estruturas analíticas, né? E aí, qual é uma característica básica da psicose? O que identifica uma pessoa com psicose? Você vai colocar lá, a base da psicose é essa. A base da perversão é essa. A base da neurose é essa. Como se fosse a apresentação de uma aula, né? Você vai fazer a apresentação de uma aula, é só você pegar aqui e fazer essa apresentação. Vai ficar bem Beleza, legal, professor. entendeu? Mas a gente vai estar dando suporte para vocês aí, não tem problema não. Mas aí, esse momento aí, vocês vão estar apresentando aí. Tá? Vamos tirar dúvida agora, porque mês que vem, módulo 4, eu vou dar seguimento ao módulo 4 e 5, que são teorias. O módulo 6 é a apresentação. Então, nós temos mais 2 módulos de aula e temos o último módulo, que é o módulo 6, que é o módulo da apresentação, que é um trabalho, é um TCC, é um trabalho de concurso, é um trabalho de conclusão de curso, tá? Então, Tá, ok. o TCC do Didata é como sempre foi feito, né? É uma apresentação do, é uma apresentação do que você vai falar, né? Do tema que você vai definir. É tipo uma defesa, né? E aí as pessoas vão estar aqui perguntando o que é e tal, comparado aqui e tal. Aí vocês vão tocando aqui. E eu vou estar como mediador aqui, tá? Respeitando os 10 minutos, senão não dá. Pegar todo mundo, tá? Exemplo, 6 pessoas vai dar 1 hora, né? 6 pessoas vai dar 1 hora falando. Aí mais cada pessoa vai 10, 20, 30, vai dar 1 hora e 40 minutos. E mais os 20 minutos da apresentação, vai dar umas 2 horas aí de workshop aí para estar apresentando. Vai ficar bem legal aí. Vai começar às 7 horas, vai até 7, 8, 9, dando aquela chegadinha até 9h30. Sim. Pergunta, meu povo. Então, É de suma importância, porque esse momento é um momento importante para caramba para vocês, tá? É um momento que vocês vão estar apresentando o trabalho de vocês aí, a dinâmica, né? E aí vai estar trazendo aplicabilidade. Mas fique tranquilo também, fique muito calmo, porque o que acontece? Aí eu não vou estar avaliando erro, nervosismo, isso aí. Eu vou estar avaliando o quê? Eu vou estar avaliando a proatividade de cada didata. Então, uma coisa que eu avalio no didata é a proatividade dele, né, com relação à aula. Então, é de suma importância serem proativos na aula aí. Isso que vai fazer toda a diferença, a proatividade aí. Cada... Ok, meu povo? São 8 horas e 40 minutos, tá? Eu vou fechar agora aqui e aí já vou estar liberando vocês. E aí, na próxima, vou estar liberando semana que vem a próxima aula, você já tem um calendário na mão, todo no esquema, e já comece a preparar agora, tá? Prepara o seu resumo direitinho, sua apresentação com calma, sabe? Me chama lá no privado, Alexandre, me pode mandar para mim no meu privado lá, vê se tá legal, vê se tá maneiro, entendeu? Para poder estar fazendo as apresentações aí no dia 14, dia 20. Ficou certo, tá, gente? Dia 14 e 28, a apresentação do TCC de vocês, que é o trabalho de conclusão do curso, em que vocês vão defender a linha de vocês aí. Tá? Quem tem minhas apostilas aí, é só seguir as apostilas aí. Todos vocês têm todas as apostilas, tá? Porque estudaram comigo, todos vocês têm as apostilas. Então, você vai pegar a apostila conseguinte tua, pegou a tua apostila, ó, e cai para dentro. Tá? Eu acho que só a Margarete que não tem, mas não tem problema não. Eu vou ajudar a Margarete aí, tá? Vou dar
o conteúdo lá da introdução à psicanálise, teoria psicanálise de Freud, vou liberar a apostila para a Margarete, vou falar onde está a apostila para a Margarete trabalhar aí. Tá bom, Margarete? Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Bom, meu povo. Valeu, Alexandre. Fechou, galera? Vou liberar porque você mais cedo para poder avançar. Show. Valeu. Beleza, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite para todo mundo.